A questão que fica é, como que a gente sabe de tudo isso? Como que tudo isso é estudado? Bom, existe uma tecnologia que mapeia e analisa as atividades da íris humanas em movimento, e ela é chamada de rastreamento ocular, ou eye tracking. Então é basicamente uma câmera na frente dos seus olhos, que capta o movimento dos seus olhos e sabe exatamente para onde que você está olhando. Esse tipo de tecnologia traz para a gente, fornece para a gente resultados que são mapas de calor ou mapas de opacidade. E através desses mapas é possível estudar para onde que a pessoa está olhando e o que causa um maior impacto quando você está de frente para um dashboard ou qualquer outro tipo de coisa que a pessoa estiver observando. Então aqui alguns exemplos de mapas de calores construídos sobre algumas páginas da web. Google, Facebook. Bom, e por que alguma coisa chama atenção, né? Por que existe nesse elemento que nos chama atenção? Então a gente chama isso de atributos de pré-atenção. São características que diferem um elemento de outros. Então, por exemplo, quando a gente observa nesse primeiro exemplo aqui a orientação, existe um traço que está na diagonal e os demais estão todos na horizontal. Então, isso causa um impacto, um certo estranhamento e faz com que a gente preste mais atenção nesse elemento que está destoando dos outros, né? No segundo exemplo, a gente tem o comprimento, poderia ser largura, o tamanho, a forma, a cor, que é um dos principais, posição, agrupamento. Então são elementos importantes que a gente vai ver na prática que chamam a atenção. E a gente pode utilizar essas técnicas para, na hora de construir um dashboard ou um gráfico, a gente chamar a atenção exatamente para aquilo que a gente quer. Então, a seguir eu vou mostrar para vocês uma imagem. Então, mais um exemplo para a gente ver um pouco mais na prática. E nessa imagem tem algumas coisas escritas. Eu quero que vocês olhem para essa imagem e me digam aí quais foram as primeiras coisas que vocês viram, né? Qual que foi a ordem. Beleza? 1, 2, 3, valendo. Conseguiram ler tudo? Eu tenho quase certeza que a primeira coisa que vocês observaram foi justamente o número 1, primeiro você lê isso. Talvez em segundo lugar fique um pouco dividido. Ou foi o depois isso, né? Número 2, ou o 3, finalmente isso. Então isso porque na nossa tela, centralizado e com uma fonte bem grande, chamativa, a gente tem justamente o que nos faz bater o olho e prestar atenção. E aí pode ser que você leia o final daquela frase, primeiro você lê isso, e o isso já está próximo a algo que também chama atenção, porque tem uma cor diferente, porque tem um tamanho que é grande comparado à imagem toda. Então pode ser que você tenha ido para o 2, ou para o 3, por ele estar mais à esquerda. Agora eu tenho certeza que o 4 passou quase despercebido. Vejam lá no canto inferior esquerdo. Então esse cara quase foi embora. Então é interessante perceber que esses atributos de atenção, eles têm pesos, certo? Então tem algumas coisas que chamam mais atenção do que outras. Então algumas questões que a gente pode perceber é justamente o tamanho dos números. Quanto maior os números, mais eles chamam atenção. Então se você quer destacar valores totais ou valores importantes, bateu a meta, não bateu, prejuízo, lucro, é interessante saber trabalhar com a questão do tamanho dos números. Mas vejam que mesmo com números grandes, não adianta que esses números estejam escondidos. Então quanto mais difícil é o acesso a esses números, menos impacto eles causam nas pessoas. Então nesse exemplo que a gente tem aqui, todos os números são do mesmo tamanho, só que os da esquerda causaram um impacto muito maior que os da direita, justamente porque a gente está acostumado a ler da esquerda para a direita. Então a localização das informações é muito importante. Da mesma forma, o contraste dos dados é muito importante. E uma outra forma da gente analisar a questão do contraste de cor é justamente você poder criar uma orientação, um guia para essa pessoa. Então, através das cores, você consegue mais ou menos guiar o olhar da pessoa, como se fosse aqueles joguinhos de ligar os pontos. Então, é uma outra forma de você prender a atenção do seu público e fazer com que eles leiam uma informação na ordem mais ou menos que você tinha pensado. Mas a gente tem que tomar cuidado com a fadiga por repetição. Porque se você utilizar gráficos iguais por muito tempo ou muito texto, isso acaba sendo um peso. E daí as pessoas vão parando de prestar atenção. E por último, um detalhe interessante é que humanos gostam de humanos e também de animais. Então, imagens humanas e imagens de animais chamam muito a nossa atenção.
Então é importante saber utilizar isso. Se isso realmente fizer parte dos seus dados, se for importante utilizar esse tipo de imagem, ok, é interessante incluir. Se não, pode ser que você esteja chamando mais atenção para a própria imagem do que para os seus dados. E aí vale a pena dar uma olhada. Vamos para mais um exemplo. Agora a gente tem que encontrar os noves de uma imagem. Então eu vou apresentar para vocês uma série de números e vocês rapidamente, em alguns segundos, vão ter que me dizer quantos noves que vocês encontraram. Beleza? 1, 2, 3, valendo. 5 segundos. Foi? Conseguiram encontrar todos? Pode parar. Pode parar. Quem encontrou, encontrou. Quem não encontrou, não encontra mais. Brincadeira, eu vou ajudar vocês. Vejam só. Agora ficou mais fácil, né? Bem mais fácil. Então, rapidamente, a gente consegue bater o olho e já calcular ou contar de 2 em 2, de 3 em 3, esses valores. Então, aí a gente olha para cá, 2. Com mais 2 aqui, 4, 5, 6. Rapidamente a gente consegue fazer essa contagem. Você não precisa procurar os noves. Porque justamente a gente está utilizando uma técnica, um atributo de pré-atenção, que é o contraste de cor. Então você destaca a informação que você quer. O detalhe é que você tem que tomar cuidado com o destaque, porque não adianta você destacar todos os números, né, destacar todo o texto com marca-texto, que daí não vai valer de nada, né? Todos eles vão estar na mesma linha, no mesmo padrão. Eu vou tornar isso aqui ainda mais fácil. Vejam só. Agora, num gráfico de barras, além de eu saber que eu tenho 13 noves, então eu não preciso fazer cálculo nenhum, não preciso contar nada, a informação simplesmente já existe, ela já está ali pronta para utilizar. Eu sei que ele é o terceiro número mais presente. Eu sei que o número que mais aparece é o número 6, e aparece em 21 vezes. Vejam que em muito menos tempo, eu consigo ter uma informação mais rápida e de uma forma muito mais completa. Então antes a gente estava, por mais que fosse fácil contar os noves, eu ainda precisava contar, ainda precisava percorrer uma série de números. Agora a informação simplesmente ela existe. Então lembra aquela questão de você comparar uma imagem, né, algo visual com texto? É como se eu falasse para vocês assim, como se vocês lessem, na verdade, escrito paralelepípedo. Até vocês lerem a palavra, interpretarem o que está escrito, criarem uma imagem na cabeça, lembrarem do que é um paralelepípedo, até tudo isso acontecer, passou-se muito tempo, né? Perto de você simplesmente olhar para um paralelepípedo e saber que aquilo ali é um paralelepípedo. Então, colocando as três lado a lado, vejam que nosso terceiro exemplo ali é muito mais fácil de você interpretar essa informação. Em menos tempo, você ganha muito mais. Vamos ver isso aqui um pouco na prática, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma tabela. Nessa tabela tem categorias, subcategorias, uma série de regiões, uma série de valores positivos e negativos. Aí a pergunta que eu deixo para vocês é, quais são os produtos com lucro, que estão com lucro? Quais são os que estão com prejuízo? A gente consegue encontrar essas informações. Estou vendo uns negativos por aqui. Mas vejam que se a gente utilizar alguns atributos de pré-atenção, isso fica muito mais fácil. Então, destacando em cores, eu consigo rapidamente ver que tem 6 elementos vermelhos. Coisa que eu precisaria passar praticamente de um por um para eu saber disso, né? E a gente pode melhorar isso ainda mais, né? Se a gente colocar isso num gráfico, eu sei, por exemplo, que lá na tecnologia as barras são bem grandes. Então isso aqui está dando bastante lucro para a gente. Obviamente tem alguns valores negativos, que são os mesmos que a gente interpretou na imagem anterior. Mas vejam que em menos tempo, ou até no mesmo tempo, enfim, a gente tem muito mais informação. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Vejam esse segundo exemplo aqui. Um exemplo ainda mais real, né? Eu tenho uma tabela que tem trimestres, anos e trimestres, e por categorias. Aí a pergunta que eu deixo para vocês é o seguinte, quais são os maiores valores? Então agora não basta eu procurar negativo e positivo, um sinalzinho. Eu preciso saber e comparar os valores entre si. E mais ainda, qual que é a tendência dos dados? No próximo ano que a gente tem informação, no caso, ele está terminando em 2016. 2017, isso vai subir, vai descer, vai continuar mais ou menos igual. Vejam que conforme as perguntas ficam mais complexas, saber utilizar melhores gráficos é ainda mais importante, né? Você tirar essas conclusões de uma tabela é praticamente impossível. Se a gente joga isso num gráfico, a gente percebe que a tecnologia no começo ela desceu, foi lá para terceiro lugar, depois ela subiu. Então eu sei que, falando nos maiores valores, que foi uma das perguntas, eu sei que existe uma ordem, que tecnologia é o maior, que material de escritório é o menor.
E vejam que a informação ela caiu, depois ela voltou a subir e agora ela está mais ou menos igual. Então, se a gente for falar em tendência, é possível que isso varie um pouco, mas que permaneça igual. Obviamente, esse não é a melhor forma de você analisar a tendência, mas é ainda melhor do que se você estivesse simplesmente olhando para uma tabela.